E aí, pessoal, vamos lá para a segunda parte do nosso curso de informática básica na parte de Word, certo? Então, vocês viram a parte um que a gente viu aqui nesse grupo fonte, tá? E agora a gente vai nessa parte dos parágrafos, tá bom? Então, eu vou apagar tudo aqui, eu vou apertar Ctrl T, ele seleciona tudo, aperta o Delete e automaticamente ele apaga, tudo bem? Vamos lá na internet, vamos pegar um texto, vamos pegar algum textinho, né, para a gente poder utilizar de exemplo. Então, eu vou lá entrar no Google, eu vou procurar sobre, sei lá, cidade de São Paulo. São Paulo, cidade. Então, quando eu venho aqui, ó, um texto, ó, pegar esse textinho aqui, Ctrl C, ou eu posso vir com o botão direito, tá? Copiar em cima dessa seleção. Eu vou jogar no nosso Word, vou apertar Ctrl V. Lembra que na aula passada aconteceu a mesma coisa. Então eu vou desfazer, vou apertar Ctrl, Alt e o V. Então, clico em texto não formatado, dou um OK. Top. Então, tá aqui o nosso textinho sem formatação nenhuma, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, a gente vai usar esse texto daqui a pouco. Então eu clico aqui no começo, dou Enter. Quando eu dou Enter, ele pula a linha, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira opção aqui chama marcador. O que é marcador? Marcador, por exemplo, é para a gente fazer listas. Um exemplo. Então eu vou colocar, não lista, né, mas organizar uma ideia ou organizar alguma coisa. Um exemplo tosco. Então vamos lá, mercado. Então, comprar no mercado, tá? Comprar no mercado. Eu vou dar um Enter. E o que eu preciso comprar no mercado? Shampoo, sabonete, pasta de dente, carne. Não, mistura, né? Mistura e limão. Então, eu fiz essa listinha aqui. Eu posso, né, claro, selecionar, vir aqui, ó, negrito, itálico, tá? Mudar a cor, a fonte, escolher uma letrinha diferente, ó. Então, eu posso fazer o que eu quiser, beleza? Já a parte aqui de marcador, a gente vai selecionar os nossos itens, tá? E eu vou vir aqui, ó, marcador. Eu posso clicar nessa setinha para baixo para ter mais opções. E quando eu clico aqui, você já pode reparar, ó, aqui, o que está acontecendo? Ele adicionou essa bolinha. Essa bolinha aqui é um marcador, tá bom? Então, eu consigo colocar aqui. Então, por exemplo, shampoo. Então, se eu der um Enter, ele vai criar automaticamente o marcador, mas eu posso especificar o shampoo. Então, eu aperto Tab do teclado. Tab. Então, ele criou outro tipo de marcador dentro do shampoo. Então, eu posso colocar marca A. Se não tiver a marca A, eu dou um Enter, marca B. Então eu escolho o que eu quero, tá? Sabonete, mesma coisa. Dou um Enter, aperto Tab, escrevo marca A, tá? Limão. Limão, colocar uma observação. Eu posso colocar aqui limão grande, tá? Não vem com limão pequeno, não. Tá bom? Então eu posso fazer isso. Por exemplo, marca B. Então marca B é da embalagem, sei lá, rótulo azul, tá? Então eu posso criar outro marcador dentro do marcador já do primeiro marcador. Então eu vou criando. Posso criar outros, tal, e assim por diante. Dou um Enter, aperto o Tab e ele vai criando, beleza? Então isso chama marcador. Vou apertar Ctrl Z, tá? Para desfazer o que eu fiz, deixar assim, ó, bonitinho. Beleza? Marca B. Isso é marcador. Para me tirar, então eu clico e eu clico em cima que ele já sai tudo para mim, beleza? Então eu vou tirar aqui, ó, marcar A, marcar B, eu deixar a nossa listinha aqui do mercado. O próximo aqui é a numeração. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar a mesma coisa. Eu apertei aqui, então eu vou apertar aqui do lado. Quando eu aperto aqui, olha o que acontece. Então, número 1, número 2, ele vai enumerar para mim, por exemplo, uma monografia, né, que eu usei de exemplo. Então, a gente pode colocar aqui o começo lá, o índice, né? Então, a página tal, primeiro tema, página tal, não sei o que, não sei o que. E eu vou organizando aqui com o numeração, beleza? Se eu vier selecionar eles, né? Então, se eu vier aqui nessa setinha, eu também tenho outras opções. Números romanos, letra maiúscula, letra minúscula, mas com
com parênteses, número com ponto, letra minúscula, número romano, letra minúscula com ponto. Então, aqui vai do jeito que a gente quiser, beleza? Ah lá, eu alterei, ele alterou tudo também. E aqui funciona a mesma ideia. Dou um Enter, aperto o Tab, marca A. Dou um Enter, aperto, agora não precisa apertar Tab, marca B. Se eu der um Enter e apertar Tab, aí ele já muda também de novo, vai para o número romano. Então, embalagem verde, beleza? Então, eu vou criando coisas dentro da numeração também. Beleza. Então, agora surge uma dúvida. Que dúvida é essa? Beleza, eu tenho aqui o marcador, né? Então vamos escolher o marcador. Eu tenho meu marcador, só que ele está muito para dentro. Eu não quero que ele fique muito para dentro. O que eu faço? Posso selecionar tudo, tá? E aqui na nossa reguinha, esse primeiro triângulo, ele vai mexer no marcador, ó. Então, se eu vier aqui, ó, vou alinhar ele à folha. Então, alinhei aqui, beleza? Se eu vier nesse triângulo, aqui tem um triângulo e um retângulo, tá? Se eu vier no triângulo de cima, eu escolho o texto, ó, a posição do texto. Então, eu posso deixar aqui e, por exemplo, aqui, da onde eu quiser. Se eu vier nesse retângulo, aí eu movo os dois juntos, ó. Então, eu movo os dois juntos, do jeito que eu deixei. Mas eu posso mudar só um e eu posso mudar só o outro, beleza? Então, vamos deixar ele aqui, ó, tá? Beleza. Tá bonitinho, tá legal, tá show de bola. Só que eu queria destacar. Então, como que eu faria isso? Então, eu aperto. Eu tô aqui, ó. A primeira letra é o S de shampoo. Eu aperto a setinha para a esquerda, como se eu fosse selecionar a bolinha. Então, eu apertei, ele selecionou tudo, automático, tá bom? Eu venho aqui na cor, ó, que a gente viu na aula passada. Então, eu clico aqui, ó. Cliquei. Olha lá, então o marcador ficou vermelho, tá bom? Se eu vier na numeração, então, numeração também já está vermelho, ó. Aí eu venho aqui no retângulo, trago para cá, ó. Deixa eu deixar aqui assim, mais ou menos. Vou deixar assim. E ele ficou, tá bom? Quando eu crio outros, ele também já vai ficar, ó. Opa, aqui, ó. Então, aí quando a gente vai no tab, não, tá? Então, mas os que vêm embaixo, ele já fica, ó. Tá bom? Então, é assim que funciona. Deixa eu voltar aqui, aqui, tá? Bom, o marcador de bolinha, aquelas outras coisas, então a gente vem aqui no marcador. Quando a gente quer fazer alguma coisa rápida, então, por exemplo, ao invés de compra no mercado, então, sei lá, qualquer coisa que a gente for fazer, tanana, 2 pontos. Aí, a gente clica aqui, né, tira o negrito itálico. Então, eu posso vir diretamente aqui, ó, enumerar. Então, eu não preciso ir lá e clicar. Por exemplo, eu quero enumerar por número. Então, eu clico no número 1, aperto o Shift, aperto o 0, né, ó, para ele fazer o parênteses, e eu dou um espaço. Automaticamente, aqui em cima, ó, ele já marcou, tá? Ele já ativou. Então, eu posso escrever arroz, Enter, batata, e assim por diante, tá? Para mim tirar, igual eu tirei agora, ó, então eu vou vir aqui, batata, dei um Enter, o 3, eu não quero 3, então eu apago com o botãozinho em cima do Enter, eu apago, aperto de novo e aperto de novo, ele volta e eu continuo o meu texto, beleza? Aí eu posso vir aqui até trocar, voltar, sei lá, colocar outra fonte, enfim, eu posso ir mudando e organizando, beleza? Então, se eu coloquei aqui, ó, então, número 1, arroz, 2, batata. Eu posso colocar letra A. Letra A, parênteses, shift 0, espaço. E automaticamente ele continua nas letras. Eu também posso, número romano, tanto maiúsculo quanto minúsculo, tá? Vou colocar maiúsculo e eu vou colocar shift 0. Aí ele vai lá. Tananá, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Mas não só isso, eu posso colocar, por exemplo, número, eu posso colocar um ponto, espaço, ele também vai fazer, tá? Eu posso colocar uma letra e um traço. Opa, ué, não está indo o traço? Então, a letra e o ponto. Ué, não está indo nenhum mais. Quebrei o negócio. Espera aí. Então, ó. Então, a letra e o traço.
Ah, agora foi. Oh, meu Deus. Então eu escrevo. Então, beleza. Então, número e parênteses, a gente já viu, tá? Número e o ponto, a gente também tem essa opção. Então, a gente vai indo, vai montando do jeito que a gente quiser. Geralmente eu usava muito isso, tá? Na faculdade, porque isso me ajudava a memorizar. Então, eu criava um esqueminha na cabeça e isso facilitava para mim, tá bom? Então, é um jeito da gente ir organizando e deixando nosso documento, né, mais profissional e passa, com certeza, vai passar mais credibilidade, né? Então, é assim que a gente faz. Beleza. O próximo é esse daqui, ó. Esse aqui é o índice. Então, aqui é vários níveis. Então, lembra que a gente tem aqui, ó, é diferente, tá? Então, por exemplo, aqui, espaço, escrevo um negócio, e o níveis que ele tá falando não é isso, tá? Não é isso. O que, que é ali? Ali é um pouquinho diferente a organização. Então, se a gente vier aqui, ó, clicar na setinha, a gente vem e ele dá uma alteração. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, que nem livro, título, ó. Então, título 1, então a gente escreve, título 2, aí depois a gente vem aqui de novo, e se a gente clicar aqui, a gente consegue subir tudo que está dentro dele, ó. Então, ele vai criando outras possibilidades, tá? Então, por exemplo, às vezes tem, sei lá, opa, peraí. Aqui. Aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Opa, deixa eu colocar o conteúdo dentro dele. Aí o conteúdo aqui, Ctrl C e aqui, Ctrl V. Então, ó, aí eu consigo, tá vendo, ó? Então, ele fica mais organizado de certa forma, tá bom? Então, olha que legal. Então, aqui, enquanto aqui fica todos à mostra, né? Então, eu tô vendo. Aqui não, aqui eu posso esconder até, tá bom? Aí, ó, beleza? Então, é isso. Opa, deixa eu voltar meu textinho, né? Que eu preciso desse texto. A próxima coisa, então, que a gente vai ver é o alinhamento, tá? Então, a gente tem esses alinhamentos aqui, ó, embaixo. Então, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Como assim? Então, vamos lá. Vou escrever um título, São Paulo, tá? Alinhado à esquerda, então ele está aqui, está alinhado à esquerda. Se eu colocar centralizado, ele vai para o centro, para o meio, tá? Exatamente no meio aqui, ó, da nossa régua, tá? Aqui é a referência. Ou da página também, mas ele vai no meio da régua. Alinhado à direita, então ele vai lá para o outro lado. E se a gente for nesse último, é justificado. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque não tem texto suficiente. Então eu vou selecionar esse de baixo. Repare aqui, ó, no final, ó, eu vou clicar Ctrl J, tá? Ou a gente clica aqui. Então, cliquei, ele ficou certinho, tá? Então, isso vai, você vai começar a reparar que muitas pessoas não usam o justificado. O pessoal usa esse daqui mesmo, alinhado à esquerda. Então, você vê que o texto fica mais feinho, né? Porque não tem aquela simetria num lado quanto do outro, tá? Então, eu sempre recomendo para os alunos colocar aqui, ó, justificado para ficar bonitinho, tal. Quando você imprime aquele documento bonito, tal. Então é isso. Aqui Ctrl E, né, é o atalho para deixar no centro, Ctrl E. E aqui embaixo a gente tem nosso textinho justificado. Então eu consigo ter mais de uma configuração em mais de um texto, tá? Em vários textos, tá bom? Próxima coisa, então a gente vai vir aqui em cima primeiro, tá? Então o que, que é isso? É o espaçamento. É quando eu aperto o Tab, por exemplo. Então eu aperto o Tab, ele faz um parágrafo. Então lembra quando a gente estava na escola, professora? Coloca 2 dedinhos para ter o espaço e começa daqui. Então é como se fosse esses 2 dedinhos, tá? Então se a gente olhar a setinha, ó, tá empurrando. Então a gente vai aumentar o recuo, ó. E se a gente vier para cá, ele volta o recuo. No caso aqui eu falei besteira, porque o tab é só a primeira linha aqui, ó, só esse parágrafo. Aí depois eu posso mudar aqui, voltar, tá? Mas se eu aqui o recuo ele vai todo, tá? Então, por exemplo, geralmente citação o pessoal coloca aqui assim, né? Então, aí continua escrevendo aqui embaixo, tal. Então, coloca entre aspas, enfim, tá bom? Eu só dei uma confundida, mas é isso, tá bom? E a gente pode também fazer pela régua, né? Então, se a gente vier pela réguinha aqui, ó, venho aqui no retângulo, posso trazer tudo, ó, deixar aqui do jeito que eu quiser, tá bom?
Posso voltar, posso só a primeira linha, então o primeiro triângulo é a primeira linha, e o segundo é tudo. Então a segunda é da segunda linha em diante, tá? Então eu posso deixar assim, ó, 2 centímetros. Se eu tomar como base a régua, 2 centímetros, tá? Então 2 centímetros de recuo aqui da primeira linha, tá bom? Pra gente começar. Espaçamento entre linhas, então a gente consegue, é possível, tá? A gente aliviar o espaço. Então, entre essa linha e essa linha aqui, eu consigo ter um espaçamento, que é nesse botãozinho, ó, setinha para cima, setinha para baixo e umas linhas. Então, eu clico aqui. Quando eu passo o mouse, ó, ele já vai fazendo para mim, tá bom? Então, ele vai fazendo para mim. Espera aí. Nossa, vou dar um espirro, tá bom? E aqui, ó, parágrafo. Então, a gente consegue, por exemplo, eu vou usar o título de exemplo. Então, eu consigo aqui nesse baldinho colocar cor, tá? Olha só. Então, eu consigo colocar uma corzinha de destaque, ó. Então, tá vendo que ele tá preto, escrito de preto, com fundo cinza. Quando eu venho para preto, ele fica branco, ele muda a cor, certo? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Fica um textinho legal, né? Então, se a gente tivesse mais de um texto desse, então, por exemplo, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então, a gente consegue ir colocando, ó, fica mais visível, então chama mais atenção, né, do leitor, da pessoa que vai ler isso daqui, o seu documento, tá bom? Então, é isso. A outra coisa é a borda. Então, a gente tem essas bordinhas aqui, ó. Então, eu consigo colocar dentro de bordinhas, ó, dentro de quadrado, tá bom? Então, se eu vier aqui, ele tem algumas opções, tá bom? Bordas externas, geralmente aqui é mais usada. Então, dentro dessa borda aqui, eu consigo ainda colocar cor. Então, eu coloco uma corzinha aqui dentro da borda, tá? Então, eu venho aqui, sei lá, esse azul aqui. Então, ficou bem contrastado, só pra gente ver, tá? Então, ele fez isso pra mim, certo? Borda e cor da borda, beleza? Aqui eu não tenho nada para mostrar, né? Mas, por exemplo, se eu vier aqui, ó, aqui para baixo. Então, mercado, arroz, feijão, batata ma, ma, e macarrão, tá? Então, aqui, ó, o arroz eu vou colocar aqui embaixo, ó. O arroz eu vou pagar aqui. Então, teoricamente, a primeira letra é o A. Então, o A, ele tem que estar aqui em cima. Como que eu vou fazer isso para ele ficar em ordem alfabética, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, AZ. Então, aqui, classificar por. Então, eu posso colocar parágrafo, título, campo, tá? E aqui eu vou organizar. Então, o arroz veio primeiro. A, B, F, M, tá bom? Então, é isso daqui que ele está dizendo. Esse último aqui, ó, mostrar tudo, o que, que é isso? Ele mostra coisas que, teoricamente, a gente não está vendo, e de fato não está. Por exemplo, o espaço. Então, se eu der outro espaço, ele fica 2 bolinhas. Se eu der espaço, 3 e assim por diante. Então, eu sei quando, se tiver, por exemplo, assim, ó. Então, se eu não reparar que tem um espaço, mas ele me indicou. Mas se eu não reparar, então, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai mostrar. Então, eu estou vendo que tem 2 bolinhas, então tem 2 espaços. Então, eu tiro o espaço. Se eu der um Enter, ele é marcado por essa figura aqui, ó, tá vendo? Então, Enter, olha lá, ó. Então, ele pula. Ele tem esse botãozinho aqui, beleza? Já aconteceu, eu nunca usei isso aqui, mas tinha um cliente que veio falar comigo que tinha uma página em branco. Então, tipo, tinha, sei lá, deixa eu duplicar isso aqui. Então, tinha aqui a página 2 e aqui começava na página 3. Então, o trabalho do cliente estava assim, ó. Então, estava e de jeito nenhum, tava aqui, né? Então, tava desse jeito. Começava, tinha uma folha em branco e a outra folha. E de jeito nenhum ele conseguia tirar. Não tirava essa folha aqui. Tentou, tentou, até que ele mandou mensagem para mim e perguntou se eu conseguiria. Ele mandou para mim, eu tentei, 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 não consegui. Vim aqui, ó, mostrar tudo. Falei, pera aí, deixa eu ver. Esse Enter tava, tipo assim, ó, aqui no meio, mais ou menos. Tipo, nada a ver. Não sei por que aconteceu isso. Mas quando ele mandou pra mim, eu rapidinho eu vi. Falei, ah, tá. Então, vim aqui, apaguei. E quando na hora que eu apaguei, o trabalho subiu e funcionou normal, tá? Então, vai ser caso raro, assim, tá? Que você vai usar isso, tá? Eu, particularmente, eu usei uma vez só na minha vida toda, tá bom? Mas a gente precisa saber que isso existe, que tem aqui, tá bom? O próximo, estilos. O que é estilos? Então, por exemplo,
Aqui, ó, isso aqui é um título, beleza? Então tá aqui no meio, um título. Se eu vier aqui, ó, nesse botãozinho, aqui ele vai mostrar mais. Então eu vou clicar aqui, tá? E aqui ele vai classificar para mim, ó, título 1, título 2, então ele vai dar alguns exemplos para mim, ó, de texto, tá bom? Então, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, título só título, tá? Tá escrito título. Cliquei uma vez. Mais para frente a gente vai ver para que serve isso, tá? Mas a gente colocou aqui, então eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, clico em título, ó. Então ele padronizou o título, tá? Mas isso aqui no futuro, por exemplo, quando a gente fizer uma monografia, ele vai identificar que isso aqui é um título e isso aqui é outro título e ele vai fazer o índice para a gente lá na segunda folha, né, ou segunda, terceira folha. Então ele vai detectar isso aqui automaticamente. Quando eu clicar lá no índice, ele já vai levar para São Paulo. Se eu clicar lá no Rio de Janeiro, automaticamente ele vai me levar para o Rio de Janeiro. Então ele me leva porque eu coloquei aqui, ó, título. Então ele sabe que isso é um título, tá? Se não soubesse, seria só um texto qualquer. Então São Paulo, se eu escrever São Paulo, é um texto qualquer, tá bom? Eu não identifiquei. A partir do momento que eu identifico, eu consigo ter outras possibilidades, tá bom? Outra coisa. Então, título, subtítulo, citação. Então, ó, tudo isso é importante a gente ter essa ideia, né, na cabeça da gente de começar a fazer isso, tá bom? Porque isso ajuda a gente, ajuda o Word a entender e facilita no futuro quando a gente quiser fazer outras coisas, tá bom? Mas a princípio a gente só precisa saber disso, tá bom? Então eu venho aqui, não vou excluir não, vou deixar assim, tá? Editando, então aqui eu posso localizar. Então eu clico aqui, ó, localizar. Localizar o quê? A palavra. Então eu posso localizar uma palavra. Então eu vou procurar aqui cidade. Então cidade. Clico aqui, tudo onde tiver escrito cidade, ele vai mostrar para mim. Então tá aqui, tá aqui. Eu posso clicar, ó, ele já leva eu direto, tá bom? Mas se eu voltar, eu posso ir manualmente. Então, mas aí ele vai ficar marcado aqui, ó, para saber onde que está escrito cidade para a gente poder identificar. Substituir. Então, por exemplo, eu quero substituir cidade por então eu coloco aqui a palavra, né? Então, São Paulo. São Paulo. Eu quero substituir São Paulo por Brasília. Então, Brasília. Então, palavra que eu quero escolher para tirar e palavra que eu vou adicionar no lugar. Então, eu vou colocar aqui, ó, substituir tudo. Clico aqui. Fizemos 4 substituições. Sim. Tudo pronto, beleza. Então, na hora que eu fecho aqui, ó, então São Paulo já mudou para Brasília. Aqui também, ó, Brasília. Deixa eu colocar um marcador aqui. Um marcador não, uma cor de realce. Então, aqui, ó. Então, Brasília, beleza? E aqui, selecionar. Então, selecionar tudo, que é o Ctrl T, selecionar objetos, mas é parte de seleção, tá? A gente meio que já viu isso no começo. Opa, peraí. Selecionar tudo. Aí, beleza. Alguns Words vêm com isso, outros não, tá? O meu tem aqui, mas praticamente eu nem uso, tá? Porque eu já estou acostumado. Vim em arquivo, salvar, clica 2 vezes aqui, venho aqui em tipo e salvo como PDF, tá? Então, eu não acabo utilizando, tá? Embora esteja aqui na frente, mas eu não acabo nem utilizando. Mas é para criar arquivo PDF, solicitar assinatura, então você coloca um lugar para fazer assinatura, enfim, dá para a gente fazer umas configurações aqui. Mas não é o que vem em todos os Words, né? Então eu não vou falar. Citação. Então, se a gente ver aqui, ó, citação, isso aqui é novo, tá? Então, citação, a gente pode ditar ou transcrever. Como assim? Ditar, então eu vou falar. Olá, pessoal. Deixa ele só. Você está. Ah lá, agora está ouvindo, beleza. Porque aí começou. Antes ele só estava rodando. Olá, pessoal. Estamos aqui na aula, no curso. Olá, pessoal. Estamos no curso de informática básica e hoje estamos aprendendo sobre o Word. Pronto. Então, ele pegou e já colocou para mim.
Eu imagino algumas possibilidades. Então, a gente, por exemplo, numa palestra, numa aula, né? Então, a gente deixa aqui, ó, deixa capturando e o professor, o palestrante está lá. Então, enquanto a gente está estudando, os chineses estão muito à frente e bababá, estão caçando embarcações no Oceano Índico, sei lá, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade que a gente consegue fazer, tá bom? E transcrever é pegar um áudio e ele vai fazer isso pra gente. Então vamos vir aqui ó, na pastinha. Deixa eu ver se eu tenho o áudio de alguma coisa de som, tá? É, deixa eu ver aqui. Downloads. Teria que ter uma conversa. Vamos vir aqui ó, no gravador. Não, mas ele não vai. Eu quero mostrar um negócio que ele consegue pegar mais de uma pessoa. Hum, Bom, eu não vou ter aqui nada agora, tá? Mas a gente vai carregar o áudio, basicamente é isso, tá? A gente vai carregar o áudio aqui, ó, carregar áudio. Escolhemos o áudio que a gente quer, pode ser um do YouTube, eu só não vou ensinar a baixar, porque isso não é legal ficar ensinando essas coisas, né, de pirataria. Mas a gente poderia baixar alguma coisa do YouTube e colocar aqui, por exemplo, uma palestra. Ele de uma hora que seja, tá bom? Então ele vai pegar, vai carregar ali. Na hora que ele carregar, ele vai dar tudo o que o cara tá falando. Se eventualmente tiver alguma coisa errada, a gente pode alterar. A gente só vai lá e altera, edita o que ele fez pra gente, tá? Então é muito fácil a gente ter o texto, né? Como se fosse uma legenda de um vídeo, tá? Então a gente consegue transcrever isso tudo por inteligência artificial, tá bom? E se tiver mais de uma pessoa, ele vai falar interlocutor, alguma coisa assim, pessoa um, pessoa 2, pessoa 3. Então, pela voz, ele vai identificar se tem mais de uma pessoa e ele vai dividir. Então, a fala da pessoa A, fala da pessoa B, fala da pessoa C, fala da pessoa B de novo, fala da C de novo. Então, ele vai fazendo tudo pra gente. É super legal isso aqui, tá bom? Ou eu posso iniciar uma gravação aqui, como a gente está vendo o Word, né, do pacote Office 365 da empresa Microsoft, que é dona da Mojang, do Xbox, entre outras empresas conhecidas, muito famosas, sendo o Bill Gates, uh, tendo sido o Bill Gates uma das pessoas mais ricas do mundo, a mais rica do mundo. Então, transcrever agora. Só para você ver, tá? Eu não sabia nem o que falar. Aqui, ó, palestrante 1. Então, é só eu. Desculpa. Então, e aqui eu posso ouvir, claro, né? Mas aquele detectou, ó, minuto 000. Então, e eu posso editar aqui. Então, eu escrever Carlos, tá? Aqui eu posso colocar como se tivesse outro, né? A Ana e, enfim, dou um confirmar e aqui ele vai fazendo tudo isso para mim. Se eu vier aqui no mais, ele vem aqui, ó, e joga para dentro do nosso Word. Se eu vier aqui, ó, no mais, então ele joga dentro do Word. Ele joga o tempo, o nome da pessoa e joga uh, o, a outra pessoa, a conversa, enfim, tá bom? Então é assim mais ou menos que funciona a transcrição. Beleza. Editor. O que é o editor? O editor é o famoso corretor, né, que a gente tinha. Vamos pegar aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, essa parte de cima que tem um texto um pouquinho maior. Então vamos aqui, ó, editor. Vamos clicar nele uma vez. Então, ele está dando que a pontuação do nosso texto está 96%. O ideal, 100%. Tá? Então, aqui ele vai mostrar as correções ortográficas, por exemplo. Então, se eu vier aqui, ortografia, Mojang. Então, ele viu que essa palavra não tem no dicionário. Tá? Então, se ele não tem no dicionário, eu posso vir aqui, ó, ignorar uma vez, ignorar tudo, tá? Adicionar ao dicionário. Então, eu vou adicionar para incluir essa palavra no dicionário do meu Word, tá? É uma palavra inglesa, uma empresa, né, no caso, e não tinha. Então, para ele é desconhecido isso, tá bom? Outra coisa legal. Então, aí aqui, clareza, se o nosso texto está claro, se está conciso, a escolha do vocabulário, a linguagem que a gente está usando, tá? E aqui, antes de fazer toda essa alteração, eu escolho se é uma linguagem formal ou casual. E aí, mano, é nós, tá? Não sei o que, nós vai. Então, ele vai adaptar. Se você colocar nós vai em formal, ele vai falar, tá errado. Se colocar em casual,
aí ele pode até passar, tá? Porque é uma linguagem que ele entende que é mais popular, mais informal, tá bom? Aqui, ó, verificar similaridade. O que que é isso? Então, a gente pegou esse texto da internet, tá? Se eu não me engano, do Wikipedia. Então, eu vou clicar aqui e eu vou ver se esse texto está em algum lugar, se esse texto é meu, se é meu ou se é um plágio, tá? Se eu estou fingindo que é meu. Então, a gente vai esperar. Algo deu errado, beleza? Só porque eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou selecionar aqui, vamos ver se ele vai fazer. Deixa eu fechar, abrir de novo. Tentar novamente. Bom, não está querendo ir, tá? Mas é aqui. Ele mostra a fonte. Então ele mostra quantos por cento tem de similaridade o texto que eu estou usando no meu Word com o texto da internet. Vou tentar pegar outra aqui. Vamos ver se funciona. Porque isso aqui é interessante. Então eu vou pegar aqui Escola Brasil, sei lá, um site aleatório que eu encontrei. Então eu vou pegar aqui e vou copiar tudo aqui, ó, inclusive essas outras coisas. Vou jogar para cá, Ctrl Alt V, texto não formatado, OK. Venho no editor. Nossa, ele não vai. Deixa eu selecionar tudo, Ctrl T, Ctrl C, deixa eu fechar. O Word, vamos abrir de novo, né? Novo arquivo, Ctrl V para voltar, né? Tudo que nós fizemos. E editor, vamos ver se ele vai. Vamos tentar forçar ele achar pra gente algo similar. Vamos lá, vamos lá. Não, ele não quer funcionar. Tá? Mas ele já funcionou, deve ser porque, sei lá, alguma coisa de inteligência artificial, deve ser que eu atualizei, enfim, alguma coisa, tá? Mas ele funciona assim. E estatísticas do documento seria o número de palavras, o número de letras, de caracteres, de parágrafos. Então, ele dá um balanço pra gente aqui das coisas tá, que o nosso documento de Word contém, tá bom? Então é isso. Suplementos, tá? Eu não vou falar disso porque tem muita coisa, tal. Então, isso aqui é uma coisa mais de curiosidade, se você está afim de ver. Mas de forma bem simples. Então, por exemplo, eu vou clicar em suplementos e aqui ele dá algumas opções, tá? Então, por exemplo, eu tenho o Wikipedia. Eu vou clicar aqui em Wikipedia. Beleza. Então, ao invés de eu abrir o navegador, cadê o navegador que eu estava usando? Aqui. Então, ao invés de eu vir aqui, Google, Wikipedia, São Paulo, então, dou um enter. Aí ele vem, eu entro aqui, aí ele vai carregar. Então, o que eu consigo fazer? Direto no Word. Então, eu vou escrever São Paulo, dou um enter. Ele vai aparecer alguns tópicos. Aqui no caso ele já apareceu direto, tá? Então pronto, só isso. Então eu venho aqui, ó, essa parte aqui, ó, copio aqui, venho nesse mais e ele vai jogar aqui para mim, ó. Ele jogou lá para baixo, ó. Aqui. Então, São Paulo, entre aspas, já deu a citação, ó, Wikipedia, da onde que é esse site. Então, imagina a gente fazendo algum trabalho, alguma coisa, né, que precisa mencionar a fonte, né? Então, isso aqui é super, super legal, muito útil para o dia a dia, tá bom? Vamos pegar esse texto aqui, ó, metrópole, só para a gente fazer novamente, tá? Venho aqui no maisinho e ele já insere aqui pra gente, ó. E novamente, dá a fonte, a origem, tá bom? Então é isso. Mas nosso texto está pobre, né? Então está muito simples. Eu posso colocar aqui. Ah, só um detalhe, né? Pronuncia-se essa pronúncia aqui. Eu nem sei de onde peguei mais, mas enfim, tá? Mas aqui o texto veio certinho, ó. Não veio com nenhum erro ortográfico, veio certinho. Aqui sim, veio com esses negócios aqui, tá? Ouça o áudio. Ah, tá. Então São Paulo em sua fundamentação. Aí, então pronto, arrumamos o texto. Mas eu quero adicionar uma imagem. Então, em cima desse texto aqui, ó, aqui eu quero uma imagem. Eu clico aqui, ó, imagens. Ele vai carregar as imagens lá do Wikipedia, né? Porque a gente está usando o Wikipedia. Então, eu venho aqui, ó, só clico no mais. Ele vai carregar e vai jogar aqui para mim, ó. A imagem aqui, ó, de São Paulo, tá bom? Posso vir aqui, ó, dos ladinhos e mexer aí a foto, tá? Coloco aqui, mudo ela de lugar, ou eu deixo aqui no canto, ou eu posso trazer para o outro lado, como se fosse um texto, tá bom? Então, é super legal essa extensão, né, esse suplemento. Beleza. Opa,
Vamos apagar tudo. E aqui a gente encerra essa parte de página inicial. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula mais extensa, tá? Pegando tudo, inserir, desenhar, se eu consigo passar tudo isso numa aula só, tá bom?